Em primeiro lugar, muito boa tarde, sejam todos muito bem-vindos a mais um webinar do Pipefy. O meu nome é Isabelle, eu faço parte da equipe de Customer Success e no webinar de hoje nós vamos falar sobre a funcionalidade avançada de modelos de e-mail ou e-mail templates. Neste webinar, a gente vai aprender a enviar e-mails automatizados e personalizados com essa funcionalidade que permite economizar tempo e aumentar a produtividade do seu time. Em primeiro lugar, a gente precisa falar o que é automação de e-mail. Automação de e-mail é uma ferramenta de negócios que ajuda a construir relacionamentos e estruturar a comunicação, combinando conteúdo, informações dos clientes e software. E-mails automatizados permitem estabelecer uma presença contínua na caixa de entrada de seus clientes, tanto internos quanto externos. Isso vocês vão ver bastante nos processos que a gente vai usar para demonstração, que a gente vai demonstrar em vários processos com clientes internos da empresa, então pedidos de reembolso, solicitações de férias, solicitações de marketing, tanto com processos com clientes externos, como processo de vendas, suporte e por aí vai. A melhor parte dessa funcionalidade é que ela elimina a necessidade de você ficar enviando mensagens manualmente o dia todo. A automação de e-mail geralmente envolve enviar automaticamente informações relevantes em momentos específicos de um processo. Um lembrete de follow-up durante um processo de implementação, por exemplo. Além de ser uma ótima ferramenta para nutrir relacionamentos, a automação de e-mails ajuda seu time a otimizar a utilização do tempo, dedicando o tempo que eles gastariam escrevendo e enviando e-mails a atividades mais relevantes. Além disso, a automação de e-mail é muito útil porque, além dessa atividade de enviar e-mails manualmente ser muito maçante, ela acaba às vezes ficando em segundo plano e a gente acaba esquecendo de enviar e-mails que seriam importantes, como um lembrete de follow-up, um update para um cliente. Então, quando você automatiza, você elimina essa necessidade de gastar tempo de fazendo isso manualmente e ao mesmo tempo mantém a informação sempre fresca junto com o cliente para que ele esteja sempre a par do andamento do processo. Modelos de e-mail são mensagens padrão que podem ser criadas em um pipe e configuradas para serem enviadas em uma fase específica deste mesmo pipe. Os modelos de e-mail podem ser enviados manualmente, ao clicar em um botão dentro do card, ou automaticamente, quando um card entrar e ou sair de uma fase. O conteúdo dos modelos de e-mail pode ser estático, ou seja, é o mesmo texto, todos os usuários receberão exatamente a mesma mensagem, ou customizado, utilizando conteúdo dinâmico originado nos campos do seu pipe. Por exemplo, você tem um campo de texto curto com o nome do cliente, então a gente vai usar o gerador de conteúdo dinâmico para colocar esse valor dentro do seu e-mail. Então cada card vai ter um valor diferente nesse valor dinâmico. Mesma coisa para e-mail, para que cada card seja enviado por e-mail diferente, etc. Isso a gente vai mostrar na prática para vocês como que funciona. Quando que você pode usar os modelos de e-mail? Existe uma série de situações em que os modelos de e-mail podem ser usados para melhorar a comunicação e o fluxo de informação dos seus processos. E aí entram tanto os processos internos, como a gente já tinha comentado, quanto os processos que envolvem os clientes externos. Nos processos internos, você pode envolver diversos departamentos da sua empresa: compras, financeiros, solicitações de férias, pedidos de reembolso, solicitações de marketing, design, etc. Principalmente esses processos que envolvem a criação de solicitações via Public Form, ou seja, são aqueles processos que a empresa toda não faz parte do processo, não é todo mundo membro do processo, mas todo mundo tem acesso ao Public Form para criar solicitações nele. Por exemplo, um exemplo bem comum que eu acho que deve ser utilizado em quase todas as empresas é o reembolso de despesas. Então tem lá, o financeiro tem um Public Form de reembolso de despesas que todo mundo pode criar solicitações nele, mas não é todo mundo que pode acessar para ver como é que está o andamento das atividades. Então você usa os modelos de e-mail automatizados para ir atualizando as pessoas cada vez que ele for mudando de fase. Então você informa o usuário que a solicitação foi recebida, que ele está aguardando a aprovação do superior, que foi aprovada ou reprovada, que foi finalizado, etc. Já nos processos externos, os e-mails automatizados são bastante úteis, supondo um processo de venda simples num e-commerce ou até numa venda pessoal. Você pode usar e-mails automatizados com conteúdo dinâmico para informar o cliente do andamento do pedido, confirmando informações relevantes, como o número do pedido, os itens pedidos, valor, data prevista de entrega, etc. Aí você pode usar os e-mails automatizados com as fases do processo, informando que o pedido foi recebido, o pagamento foi aprovado, que o pedido foi enviado com rastreio dos correios e a data prevista de entrega,
e que o pedido foi entregue, e você ainda pode incluir um link para um public form com pesquisa de feedback do atendimento. Então, assim, você consegue realmente fazer um link entre diversas funcionalidades avançadas para aumentar a complexidade do seu processo e criar diversos pontos de interação com o seu usuário. Isso é bem bacana porque você meio que humaniza o atendimento sem ter a necessidade de ter uma pessoa ali dedicada 24 horas por dia para fazer esse atendimento. Já no processo de suporte helpdesk, que também é muito importante ter essas atualizações, principalmente em questão de suporte técnico, os e-mails automatizados também você pode usar na mudança de fase do processo, usando conteúdo dinâmico informando sobre a abertura, o andamento do processo de suporte na movimentação entre as fases e o encerramento do ticket. Então, e também pode aliar a funcionalidade de e-mail template, que é o e-mail automatizado, com o e-mail messaging, que é o envio manual de e-mails, para que o teu time de suporte possa trocar e-mails com a pessoa que abriu o ticket por dentro do card. Então ele consegue traquear todos os e-mails trocados com a mesma pessoa por dentro do card. Então ele vai, caso eu tenha que retornar, pedir mais informações, todo esse histórico de informações fica salvo dentro do card. Isso eu vou configurar manualmente e mostrar para vocês como que funciona. Como funciona a utilização dos modelos de e-mail? Antes de poder ser enviado, o modelo de e-mail passa por duas fases, a criação e a configuração. Para criar um modelo de e-mail, você vai criar diretamente na seção de modelos de e-mail, que é aberta através da barra lateral de opções do Pi. Quando você cria o modelo de e-mail, você vai definir o título, que é o assunto, e o texto do e-mail. Como a gente já comentou antes, o conteúdo dele pode ser estático ou customizado com conteúdo dinâmico dos campos do Pi. Já depois que você criou o modelo, definiu certinho o título e o conteúdo, você vai configurar o modelo na fase em que você deseja enviá-lo. Então você vai acessar as configurações da fase e vai ter uma opção modelos de e-mail lá no pezinho das configurações da fase. Você vai configurar o nome e o e-mail do remetente e o e-mail do destinatário. Aqui você também pode usar o conteúdo dinâmico para fazer com que o destinatário seja variável de acordo com cada um dos cards. Então, o destinatário vai ser o e-mail inserido num campo e-mail de cada card, e até o nome e e-mail do remetente, por exemplo, pode ser o responsável do card. Então você, num pipe de helpdesk, por exemplo, você consegue humanizar o atendimento colocando o nome e o e-mail do remetente como o nome e o e-mail da pessoa responsável por aquele ticket, de forma que a pessoa que está sendo atendida, ela não vai ver assim, time de suporte na caixa de entrada dela. Ela vai ver Isabelle do Pipefy. Ao criar um modelo de e-mail, ele tem essas caixinhas que você vai ter que preencher conforme a gente comentou. Então, primeiro o nome do modelo, o assunto, o corpo do e-mail, que nessa caixinha você tem um editor de texto simples, que você pode editar ali direto nessa caixinha, que tem opções simples de negrito, itálico, hiperlink, citação, o gerador de conteúdo dinâmico, que a gente também vai mostrar como funciona na prática, e a pré-visualização, que mostra algumas das edições como elas ficam na prática. Ao criar um modelo de e-mail, você pode editar o corpo do e-mail usando diferentes opções de formatação. A primeira delas é o editor de texto simples, que é essa que eu comentei com vocês, que é o editor de texto na criação do modelo, que já permite formatar o texto, incluir hiperlinks, imagens, etc. A segunda opção é o Markdown, que permite utilizar o Markdown para formatar o texto, incluindo algumas formatações como headers, negrito, itálico, etc. E alguns comandos de HTML, que daí você já é um pouquinho mais avançado, que eu vou mostrar para vocês os códigos que a gente consegue usar para editar o corpo inserindo imagens, mudando a cor do texto, o alinhamento, etc. Não são todos os comandos que podem ser usados, mas você consegue usar diversos comandos para personalizar o modelo de e-mail para deixar ele com a cara da identidade visual da sua empresa. O conteúdo dinâmico permite que você customize as informações na criação e configuração dos modelos de e-mail, usando informações dos campos e atributos dos cards. Entidade, aqui, é o que vai o container grande, então é o card, é o responsável, é a fase, e a propriedade é o que está contido dentro da entidade. Então, são as informações do card, as informações do responsável, os campos de uma fase. Então, supondo que eu quero o campo nome do cliente dentro da fase Start Form. Então, eu vou selecionar a entidade Start Form, o campo nome do cliente. Daí eu venho aqui, copio e colo esse valorzinho onde eu quero que essa informação apareça dentro do e-mail. É simples assim, não tem segredo nenhum. É possível combinar HTML, Markdown e conteúdo dinâmico para criar modelos de e-mail
atraentes e personalizados de acordo com a identidade visual da sua empresa, com diferentes imagens, formatos de texto, botões, etc. Isso a gente já vai mostrar para vocês na prática tudo que dá para ser feito dentro da funcionalidade. Depois de criar o modelo, como a gente já comentou com vocês, você cria e depois configura. Então, o primeiro passo para configurar é escolher o modelo que você vai configurar. Então, ele vai ter um nome que é para uso interno. Então, você vai escolher o nome que você salvou o modelo, vai definir o nome do destinatário. Aqui você pode usar o conteúdo dinâmico, por exemplo, para colocar o nome do responsável. O e-mail do destinatário também. Esse atributo que está aqui, escrito card e-mail, é aquele que eu comentei com vocês, que toda vez que alguém responder esse e-mail template, a resposta vai para dentro do card. Então, ele vai poder ser respondido usando a funcionalidade de e-mail messaging. Isso é bem bacana para a questão do helpdesk. E aqui o e-mail do destinatário também usando o conteúdo dinâmico, que é um campo de uma fase, um campo do tipo e-mail para buscar em uma fase. Nas configurações, você escolhe se você quer que o e-mail seja só mandado manualmente, isso é uma configuração padrão, ela não pode ser desmarcada. Se você quer que o e-mail seja enviado quando o card sair da fase ou quando o card entrar na fase. A Amanda Schneider perguntou se já existem condicionais de envio de e-mail. Por exemplo, enviar apenas se um campo estiver preenchido. Se não, há previsão de criação dessa ferramenta? Amanda, ainda não temos condicionais de envio de e-mail. Por enquanto, ele só é condicionado, o envio de e-mail só é condicionado com, como a gente comentou, com a movimentação do card, ou seja, com a entrada ou saída do card. A gente consegue fazer dessa forma usando automação. Então, criar uma automação que mova o card quando um determinado campo, mova o card por uma fase quando um determinado campo for preenchido, e já há previsão para criar gatilhos de automação para envio de e-mail, e nesse caso você vai poder incluir condições para que o e-mail só seja enviado quando um campo tiver sido preenchido. A Marcela Michelini perguntou se dá para enviar e-mail para mais de um destinatário quando move o card. Dá sim, Marcela, você pode usar, em vez de ter um conteúdo dinâmico por um campo e-mail, por exemplo, você pode ter um campo do tipo texto curto e separar os e-mails com vírgula, só vírgula entre eles. Dessa forma, você pode enviar para mais de um destinatário. Pessoal, primeiro eu vou mostrar para vocês aqui um pipe bem simplesinho que a gente criou, só para mostrar algumas configurações de HTML e de Markdown que dá para usar na configuração de modelos de e-mail. Para criar um modelo de e-mail, a gente vem aqui, ó, clica nessa engrenagemzinha no canto superior direito, vem em templates de e-mail, e aqui vai aparecer esses que eu já criei. Tem o modelo de e-mail teste 1, modelo de e-mail teste 2. Então eu vou abrir aqui o modelo de e-mail teste 1, vocês conseguem ver, deixa eu dar mais um na minha tela para ficar maior. Então aqui, conforme eu comentei com vocês, tem um nome, o nome desse modelo é de uso interno, então não precisa se preocupar muito com esse nome. O assunto, esse é o que vai aparecer na caixa de entrada do cliente, dá pra gente usar conteúdo dinâmico aqui, então se eu quiser que apareça o nome do cliente, se eu tiver um campo com tipo nome eu posso colocar, se eu quiser que apareça, enfim, N informações, o número do ticket de suporte, conforme eu vou mostrar para vocês nos outros exemplos, dá para usar também. O conteúdo dinâmico a gente pode usar tanto no assunto, quanto no corpo, quanto na configuração do modelo de e-mail. Aqui, vocês podem ver que eu usei alguns códigos. Ó, aqui eu usei um código de centralizar, esse aqui é um código de HTML, e eu incluí uma imagem. Então, aqui eu vou mostrar para vocês. A pré-visualização, pessoal, não funciona tão bem com alguns códigos. Então, eu vou mostrar para vocês aqui na pré-visualização como fica. Daí eu vou enviar para minha caixa de entrada e mostrar para vocês como fica de fato na prática, para vocês verem a diferença. Então, não são todas... Por exemplo, alguns espaçamentos não aparecem certinho aqui na pré-visualização. Isso é uma questão que nosso time de desenvolvimento já está trabalhando, mas só para realmente mostrar para vocês os códigos como funciona. Então aqui a gente consegue centralizar. Então eu centralizei a imagem e centralizei um header. Coloquei duas imagens diferentes. Aqui eu usei um código, centralizei o texto também, e usei um código H1, que ele é um header, que serve para deixar o texto grandão assim. Depois usei o H2, que é um texto ligeiramente menor. H3 eu fui escalonando o tamanho do texto. Aí aqui para realmente separar o texto e quebrando as linhas, a gente usa o P, que é o de parágrafo. O B, que é para deixar ele em negrito. Aí aqui a gente inseriu um botão, inseriu um link, também um H6, que é para deixar ele bem pequenininho assim. E eu também configurei um outro, que é para mostrar para vocês outras opções diferentes que a gente consegue criar usando também HTML. Que a gente consegue criar listas
tabelas. A gente consegue alinhar o texto, consegue centralizar o texto, alinhar o texto à direita. Então, ó, esse texto está centralizado. Esse aqui foi colocado, ele tem cor. Então, ó, esse aqui, background, é a cor de fundo e essa é a cor do texto. Então, a gente consegue modificar tanto a cor do fundo quanto a cor do texto. Essa documentação, pessoal, está toda disponível no nosso help. Se você buscar lá como HTML ou modelos de e-mail mesmo, está disponível explicando tudo como formata dessas formas. Para alinhar o texto à direita, alinhar o texto à esquerda, de todas as formas. Aí você pode fazer listas com marcadores ou listas numeradas. É muito importante, pessoal, ao inserir imagens, que o nosso modelo de e-mail ele tem 536 pixels de largura. Então, para que a imagem fique certinha no modelo, a imagem é bom que ela tenha essa largura certinho, para que ela não exceda a largura do modelo e não fique estranho. Aí também tem como inserir hiperlink, você pode usar GIFs também. Eu vou enviar para mim, que daí fica melhor para mostrar para você. Depois de criar os modelos, a gente criou certinho, aí vem na fase, vou vir na primeira fase aqui do meu processo, na fase do inbox, e para configurar, a gente vem na opção de templates de e-mail, e aqui vocês podem ver que eu já configurei 2. Então eu entro aqui, modelo de e-mail teste 1, você pode selecionar entre os modelos que você já criou. O nome do remetente eu coloquei manualmente o meu próprio nome, e-mail também, tudo manualmente. Esse aqui eu vou deixar manualmente, pessoal, porque eu vou mostrar para vocês como faz o envio manual. Mas nos demais processos eu vou mostrar para vocês o envio automático. Aí a gente volta aqui pro Pipe. Eu já criei um card, então a gente vem aqui, ó. Vocês podem ver, tem a opção de templates de e-mail. É bem simples, só clicar aqui, ver que eu já enviei os dois, mas eu vou enviar novamente. Então, modelo de e-mail teste 1 e o modelo de e-mail teste 2. Enquanto isso, deixa eu só olhar as dúvidas que tem aqui. O Alexandre Vale perguntou se dá para inserir emojis no assunto. Boa pergunta, Alexandre. Nunca fiz isso. Eu vou testar. Deixa eu pesquisar aqui. Alexandre, eu acho que dá. Eu vou salvar aqui, tentar enviar novamente e vamos descobrir. Beleza, agora vamos conferir aqui. Aqui o primeiro que a gente enviou, ó, da forma que eu comentei com vocês. No preview, ele não fica tão bonito quando ele fica na caixa de entrada. Então, como eu comentei com vocês, as imagens centralizadas, aí aqui com o nome certinho do conteúdo dinâmico, o texto em tamanhos diferentes, com negrito, com itálico. Esse botão aqui, ele é um link que ele manda para o Pipefy. Então, esse botão é uma imagem com um link mandando para o Pipefy. Mesma forma esses aqui, que manda para o canal do YouTube, para o LinkedIn, para o Twitter e para o Facebook. Agora vamos ver. Aí esse é aquele outro que eu comentei com vocês, que também é só com as outras opções de formatação, que você pode centralizar o texto. Aí aquela opção do background, né? Do fundo de texto com uma cor e o texto com outra, as tags de parágrafo, a quebra de linha, as opções de alinhar o texto, as opções de negrito, itálico, sublinhado, riscado e marcado, hiperlink, mudando a cor do texto, usar as listas, aqui as larguras, o botão, GIF e tabela. Tudo certinho da forma que a gente explicou. Ahá, funcionou. Conforme foi o Alexandre que perguntou, foi, né? Ó, Alexandre, funcionou. Funciona tanto no título quanto no texto. Então vamos voltar lá para eu apresentar os demais exemplos para vocês. Eu vou mostrar para vocês na ordem, pessoal, mas caso vocês queiram que eu pare em algum momento, podem me falando, tá? Eu vou, em vez de mostrar e abrindo modelo por modelo para vocês, eu vou explicar o que eu configurei e vou mostrando os e-mails como eles ficaram. Aí, caso vocês queiram que eu mostre como foi configurado, eu vou mostrando para vocês. Ó, eu vou passando ele aqui pelas fases do processo. Aqui criei um card. Nesse processo de pedido de reembolso, eu criei 4 e-mails que informam a pessoa que cria. Esse eu criei ele pelo próprio formulário do processo, mas eu parti do pressuposto que ele seria usado para criar usando o formulário público. Então, eu tenho um e-mail informando que o pedido de reembolso foi recebido, um informando que o pedido foi enviado para aprovação do supervisor, um informando que o pedido foi aprovado e um que o reembolso foi processado. Então, a gente vem aqui, eu vou já deixar aberto os modelos de e-mail que eu vou mostrar para vocês como eles ficam na prática. Então, a gente abre aqui, vou passar só pelas fases.
Beleza, eu passei aqui pelas fases do processo de reembolso, então os e-mails já devem ter chego na minha caixa de entrada. Então, eu vou vir aqui e mostrar para vocês. O primeiro, pedido recebido, depois enviado para aprovação, aprovado e reembolso processado. Aqui, pessoal, eu fiz bem simples, não mexi muito na identidade visual, realmente só coloquei o logo, algumas informações dinâmicas. Na questão do pedido de reembolso, as informações mais relevantes mesmo é a questão de manter a pessoa que não faz parte do processo atualizada. Então, isso é bem bacana para empresas um pouquinho maiores, que, supondo, a gente vem aqui no processo, ó, eu venho aqui na opção do formulário público, eu pego essa URL aqui e eu mando essa URL para todo mundo da empresa. Então, só com essa URL, todo mundo pode criar pedidos de reembolso sem que precisam fazer parte, sem que precisam ser membros do PAI. Então, dessa forma, as pessoas podem se manter atualizadas do processo, recebendo modelos de e-mail com os detalhes da solicitação dentro do e-mail delas, sem a necessidade delas terem que ficar acompanhando mais um pipe, mais um processo fora das atividades diárias dela. Aqui, ó, o primeiro foi o pedido recebido. A gente já usou um conteúdo dinâmico no título. Esse conteúdo dinâmico é o assunto do reembolso. Ó, recebemos seu pedido de reembolso e assim que passar pela triagem inicial, ele será encaminhado para aprovação do superior. E aqui a gente incluiu uma lista com os detalhes da solicitação. Esse e-mail, na prática, fica assim. Na prática, aquele modelinho lá fica assim na caixa de entrada de e-mail. O seguinte, depois que ele passa para a próxima fase, ele é enviado para aprovação. Então, ele é enviado e aqui a gente incluiu o campo que o segundo foi enviado para aprovação do supervisor. Então, a gente volta aqui. Ó, aqui veio certinho. Seu pedido foi enviado para aprovação do supervisor de vendas. O terceiro, pedido aprovado. Seu pedido de reembolso foi aprovado, novamente com os detalhes da solicitação. Aqui vocês podem ver que eu usei um daqueles códigos de HTML. Esse UL é aquela lista com marcadores, com as bolinhas, que é a lista não numerada. Então daí a gente vem aqui e vê aqui, ó, é a lista com os marcadores. E o último, reembolso processado. Aí agora vamos ir para aquele processo que eu comentei com vocês de solicitações de férias, que é bem rapidinho. Esse eu já fiz uma gracinha a mais, que eu coloquei umas imagens para deixar o modelo mais bonitinho. Nesse processo de solicitações de férias, pessoal, eu foquei no que eu comentei com vocês de tornar o atendimento mais humano, como a gente fala, né, de humanizar o e-mail. A gente tem uma opção de criar automações com alertas de atraso que movimentam. A gente vai configurando. Eu vou mandar para vocês, para quem tiver interesse, o webinar de automações que a gente fez há algumas semanas, que explica como movimentar o card entre as fases com alerta de atraso. Então, por exemplo, eu coloco o alerta de atraso, não, desculpa, o alerta de vencido. Então, se eu coloquei assim, ele tá em agendado, e eu coloco a data de vencimento das férias da pessoa para um dia antes. Então, ele vai ser movido para ir em férias e ele vai receber um e-mail de boas férias um dia antes das férias. Então, é bem bacana realmente para humanizar essa relação. Deixa eu preencher aqui para eu receber os e-mails. Vamos aqui, né? Aqui, pessoal, também eu criei e-mails para todas as fases. Então, eu criei informando que o pedido de férias foi recebido, que ele está em análise, que as férias foram agendadas, desejando boas férias um dia antes das férias e desejando boas-vindas de volta quando a pessoa volta de férias. Então, vocês podem ver aqui que tem bastante e-mails. Então, pedido de férias recebido, enviado para aprovação, aprovado, saída e volta de férias. Vou mostrar para vocês bem rapidinho. Ó, o primeiro pedido de férias foi recebido. Então, a gente vê aqui, incluir as informações, os detalhes da solicitação, com data de saída, data de retorno, departamento e supervisor. E na caixa de entrada, ele fica dessa forma. Com as informações certinho, aí a gente volta aqui, pedido de férias recebido, aí o pedido enviado para aprovação, depois que ele passou pela triagem, foi enviado para aprovação, seu pedido foi enviado para aprovação, aí o pedido aprovado quando as férias foram agendadas, com a data de saída e a data de retorno, aí o de saída de férias que eu comentei com vocês, para tornar esse atendimento mais humanizado, mesmo sendo um e-mail automatizado,
ajuda a criar uma relação mais próxima entre os departamentos da empresa, e o e-mail de volta de férias também com o mesmo objetivo, para você desejar as boas-vindas novamente. O próximo que eu vou mostrar para vocês é o que a gente comentou de o Helpdesk, que é aquele exemplo que a gente estava comentando de configurar ele de forma que a resposta vá para dentro do próprio card. Esse eu vou mostrar para vocês na prática como funciona. Então, eu vou vir aqui, vou mostrar os modelos. Ó, aqui eu tenho 3 e-mails, o de abertura de chamado, chamado concluído e chamado em atendimento. Eu vou focar aqui nesse de chamado em atendimento, que eu vou mostrar a configuração deles para vocês. Ó, seu chamado de suporte está em atendimento, e esse aqui eu vou mostrar a configuração dele, na fase de atendimento, porque a gente vai configurar de forma que a resposta dele vá para dentro do card. Então, eu venho aqui nessa configuração, ó, chamado em atendimento, equipe, nome da empresa, e em vez de colocar aqui suporte@pipefy, porque é o e-mail que vai a resposta, a gente vem em gerar conteúdo dinâmico, e eu vou escolher, ó, entidade, a gente escolhe o card, e na propriedade a gente escolhe o e-mail. Esse e-mail é aquele e-mail único de cada um dos cards. Então, eu vou salvar aqui e vou mostrar para vocês na prática como que isso funciona. Eu tenho, conforme eu mostrei para vocês, eu tenho um e-mail que confirma o recebimento da abertura do chamado. Então, vocês estão vendo esse campo do ID aqui, ele é gerado automaticamente, ele é um ID único de cada um dos cards. Ele é esse mesmo número que aparece na URL do card, e esse campo, esse número de ID vai no e-mail para identificar o card e ajudar a localizar o ID, se você quiser localizar o chamado. A gente pode, inclusive, configurar o pipe aqui e colocar o ID como subtítulo, por exemplo, que daí a gente pode pesquisar ele por ID. Aí eu vou mover, colocar uma prioridade aqui, me colocar como responsável e vou mover ele para atendimento, porque esse e-mail que vai para atendimento, eu vou responder para mim mesma. Então aqui, ó, esse foi o primeiro e-mail que foi recebido. Então, recebemos seu chamado de suporte. Ó, o número do chamado, que eu comentei com vocês. A solicitação de suporte, motivo solicitação. Aí a gente volta aqui, ó, o chamado, o número do chamado aqui está em atendimento. Aí eu vou responder ele. Tá vendo esse e-mail com um monte de número estranho aqui? Esse e-mail é o e-mail único daquele card. Então, eu venho aqui e vou responder. Eu vou enviar, daí quando eu voltar aqui no card, aqui vocês podem ver que tem esse íconezinho do 1 aqui do lado, e ó, tem um e-mail aqui, que esse foi o e-mail em resposta que foi enviado. Então, daí eu posso também vir aqui por dentro e responder esse e-mail. Então, a gente consegue manter toda uma conversação por dentro do e-mail. É possível anexar arquivos, a gente consegue, se a pessoa enviar, supondo eu estou fazendo um chamado de suporte técnico, supondo do Pipefy, se a pessoa me mandar capturas de tela, elas vão ficar salvas em anexos do card e assim vai. E por último, eu só vou mostrar para vocês rapidinho um processo de vendas bem simples. E aqui é um processo de vendas, pessoal, bem simples, só para a gente fazer, supondo, um e-commerce. Então, para realmente acompanhar o pedido. Então, recebimento de pedido, pagamento aprovado, pedido enviado e pedido entregue. Então, realmente só para, supondo, uma operação pequena, que a pessoa não tenha necessidade de ter uma plataforma específica de e-commerce, mas que ela gostaria de usar o Pipefy para gerenciar isso. Então, realmente você consegue automatizar essa comunicação também usando o Pipefy. Então, a gente coloca aqui todos os dados pedidos. Meu Deus. Beleza, a gente vem aqui e cria um pedido. Eu vou passar rapidinho por todas as fases do processo para mostrar para vocês. Aqui, pessoal, eu coloquei
coloquei antes da fase, coloquei na fase de separação a data de saída e o código de rastreio, porque para que essas informações sejam enviadas no e-mail de envio do pedido. Então é importante que a gente tenha, sempre que você quer que a informação que o e-mail seja enviado quando o card entra numa fase, a informação tem que estar na fase anterior. Isso faz sentido, né? Mas é importante a gente ressaltar essa informação. E-mail de pedido recebido. Aqui, conforme eu falei com vocês, essa imagem eu criei bonitinho com o tamanho, com a largura, tamanho certinho dos pixels, de 536 pixels. Ó, aqui deu algum problema com o código, acho que eu dei um enter a mais. O pedido foi aprovado, o pagamento foi aprovado, o pedido foi enviado e o pedido foi entregue. Vou até aproveitar e olhar aqui o que aconteceu de errado. Já entendi o que deu errado. É importante não cometer esses erros igual eu cometi, pessoal, que toda vez que a gente abre um código HTML, a gente precisa fechar ele, senão não funciona. Então, muito obrigada pela participação e nos vemos na próxima semana. Tenham todos uma ótima tarde e bom trabalho a todos.